sábado 25, para mais uma live da equipe Profs que Leem. Eu sou a Adriana Guzmão, idealizadora e coordenadora desse projeto, e hoje nós vamos dialogar com Olívio G. Cupê. Nós estamos tentando aqui uma conexão, né? Estamos tendo um probleminha com a internet e reiniciando essa live mais uma vez, né? Tentando aqui verificar essa conexão, né? Não sei se vocês estão me ouvindo, estão me vendo, né? Eu tive que reiniciar o celular, meu celular demora um pouco. Mas a equipe Profs que Leem é composta por mim, né? Pela Elisângela Moronari, a Cláudia Oliveira e a Dudu Furtado, né? Isso. Você espera que a gente ache a conexão, né, professor? Então, a gente está tentando capturar essa conexão e segurar ela. O Olívio ainda não escuta. Aí eu não sei, Olívio, o que está acontecendo. O Darcy também está aí, né, no Paraná, e está vendo e escutando perfeitamente, mas o Olívio não escuta. Não sei o que fazer aqui. Aí, Olívio. Olha, conseguimos! Até que enfim! Boa tarde, Olívio. Acho que eu vou ter que levantar o meu celular um pouquinho. Dudu. Agora a gente conseguiu. Você consegue me ouvir, Olívio? Ouvindo. Você me ouve agora? Estou escutando. Está escutando? Eu estou achando que, de repente, o problema da interferência deve ser o fone de ouvido que você está usando, não? Porque o meu celular, por exemplo, se eu usar fone de ouvido, eu não consigo escutar adequadamente. Não é não? Ah, tá. Pessoal, vamos ao nosso... Eu queria... Boa tarde, Olívio. Tenta falar um pouquinho para a gente ver como é que chega o seu áudio aqui para nós. O seu som está chegando com a interferência, como se tivesse um chiado, uma gota, algo assim. Enquanto vai conversando aí falando de mim. Ok. Ele vai dar uma olhada no som. Pessoal, nós já falamos, né, sobre a equipe Profs que Leem. O áudio dele está ruim. Sim, o áudio dele está ruim. Ele foi dar uma olhada, né, para ver o que está acontecendo. O Darcy consegue escutar os dois, que também está no sul. Pessoal, vai dando um retorno aí pra gente, como está o áudio de vocês, se vocês estão nos escutando, né, como é que está chegando o som e a imagem para vocês aí da nossa live, desse momento. Ei, Gustavo, tudo bem? Pessoal, né, ontem o Darcy nos agraciou com... o ventilador. Peraí. Também tirei o meu ventilador. Liguei o ventilador também.
Isso. Bom, eu desliguei o ventilador. Pode ser. O meu eu desliguei o ventilador, Dudu. Fui lá e desliguei, virei e desliguei, estava ligado. Gente, aqui está muito calor hoje, né? Aqui em São Mateus está tenso. Mas, enfim, o Darcy ontem mandou para a gente as fotos, né? Que ele estava numa das palestras aí que o Rio estava ministrando. A gente pôde, em um trechinho, né? Alguns momentos. Ah, do Dudu, é o dele que está dando interferência também. Ah, tá. Ok. Eu achei que era o meu, fui lá e desliguei o meu ventilador. Tô aqui derretendo nesse calorão, gente, que calor. Algum som vindo de lá. Tá escutando? Ah, tá. Agora eu tô escutando melhor. Funcionou o negócio aqui. Seu som agora ficou limpo. Só a imagem que não está muito... Eu senti a luz, vamos ver se o próximo lugar para ver. De repente, melhora. Vamos ver aqui. Uhum. Aqui tá melhor? Ficou melhor, né? Pareceu melhor você agora. Ah, agora sim. Agora tá bem melhor. Deu certo. Graças a Deus. Beleza. O som ficou limpinho agora, Olívio. Sem qualquer interferência. Graças a Deus. Gente, vamos aproveitar que o som ficou bom e começar a nossa live, porque a gente tem muita história para ouvir do Olívio. Gente, eu fiquei assim apaixonada, né, pela biografia do Olívio, pelas publicações, né? Quando nós do Profisquilei fomos procurar, né, ver uma pessoa que representasse a população indígena brasileira para estar falando, né, conosco, porque a Lei 11.465 de 2008, ela nos diz pra gente que é obrigatório, né, que nós trabalhemos com a literatura nativa, com a literatura indígena, né? E aí, mas só que não é para a gente trabalhar com histórias de índios, é para trabalhar com escritores indígenas, com a escrita do próprio indígena, né? E aí a gente ficou procurando, né? Eu fiquei uns dias pesquisando, né? E vendo quem é que a gente poderia ver. E de repente eu achei o Olívio, né? Com mais de 400 trabalhos e pesquisas acadêmicas citando você, Olívio. Gente, fiquei apaixonada. Falei, não, a gente precisa trazer esse homem aqui para falar com a gente, suas histórias, para contar, porque não se faz tanta pesquisa sobre os escritos de alguém que não esteja realmente representando, né, o seu povo, que realmente não esteja representando, né, a sua nação. E o Olívio é Guarani, né, gente? Bom, Olívio Jecupé é escritor de literatura nativa, né, que nós chamamos de literatura indígena, mora na aldeia Cacaneporã, é isso? Falei certo? Em Curitiba, já publicou mais de 24 livros, né? É do povo Guarani, também estudou filosofia na USP, em São Paulo, né? E começou na PUC, filosofia, e depois terminou na USP, foi isso? Então ele tem, o diploma dele é da USP de São Paulo, que foi onde ele concluiu o curso de filosofia. E além de filósofo, pai, é escritor, editor, né? E palestrante, né? Também ajuda nesse trabalho de conscientização da aldeia. E outro ponto muito bonito é que Olívio não escreve sozinho, ele escreve com a família, né? A família toda está ligada à arte, à literatura, e vem sempre usando as letras e as palavras para poder divulgar, né, a sua cultura e trazer a valorização e o respeito,
aos indígenas brasileiros, que na verdade são os únicos brasileiros legítimos, né? Que já estavam aqui antes da colonização. Olívio, boa tarde, bem-vindo. Que bom ter você boa aqui. Boa tarde a todos os que estão ouvindo aí, né, que entraram, a gente fica feliz com a presença de todos. Deu uma falha aqui no começo da internet, mas a gente conseguiu resolver, né? E eu estava no centro de Curitiba agora, que estava tendo um encontro das mulheres indígenas, e foi muito bom, daí eu vim correndo para cá para fazer essa live, porque aqui tem Wi-Fi, facilita mais para mim, né? E também ontem eu dei uma palestra aqui em Curitiba, na Caixa Cultural, foi muito bom, um evento muito gostoso, onde teve o nosso amigo aí que está participando, que é seu amigo também, o Darcy, né? O Darcy, ele foi lá me conhecer ontem, né? Darcy. Então é muito gostoso a gente tentar divulgar a nossa literatura nativa, porque a gente vê que aos poucos a nossa literatura vai crescendo e as pessoas vão valorizando a gente, e quando valoriza a mim, valoriza todos os povos indígenas no Brasil, né? Porque quando o índio faz uma coisa errada, eles falam que os índios são assim. Então, quando eles fazem uma coisa boa, então a gente espera que eles pensem também que os índios têm qualidade boa de escritor também. Então, quando eu sou homenageado, como eu fui homenageado há 2 semanas atrás em São José do Rio Preto, eu me fiquei muito feliz porque os povos indígenas que estão sendo valorizados com isso, né? Então, são 24 livros publicados, 37 anos como escritor, eu já acompanhei agora na internet 418 teses em cima dos meus livros, então tem mais teses do que livro, né? Mas eu só não tenho mais livro porque é difícil publicar. Se tivesse tanta facilidade, eu já tinha uns 500 livros publicados, né? São 37 anos escrevendo. Que história bacana, né? 37 anos de escrita e de luta, né? Com a família. E com a família. Eu comecei a escrever pequeno, no interior do Paraná, com 17 anos, e comecei em 1984, eu não tinha experiência, não existia escritores indígenas ainda publicando, eu não sabia nem o que fazer, só fui escrevendo no caderno, tinha uma caneta, um caderno, e fui escrevendo. Depois eu tive que entrar no sistema de aprender a mexer na máquina de datilografia. Esse sufoco, naquela época não era fácil. Cheio de erros, e colocando branquinho para lá, eu lembro. E depois surgiu o computador, comecei a pegar a história que estava no caderno, fui passando para o computador, e daí foi pensando minha vida, e hoje eu já estou com 24 livros publicados, e agora em abril eu vou lançar mais um livro, chamado Coronavírus, pela editora Universidade Estadual de Ponta Grossa, e também estou com um livro em andamento, que vai ser lançado daqui talvez uns 3 meses, chamado Choro da Mãe Terra, que eu tive o apoio do DJ Alok, e ele resolveu me apoiar, né? Então, a gente vai lançar esse livro e vou tentar distribuir aqui no sul do Brasil para todas as aldeias do sul e sudeste. Quer dizer, sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e se der certo, São Paulo, né? Que a gente tem que trazer cada vez mais livros nas aldeias para que as crianças possam estudar nossas histórias. E vocês também possam contribuir lendo as nossas obras, né? E falando... Porque a gente tem essa obrigação legal, né, Olívio? Porque trabalhar a literatura indígena não é escolha do professor, é uma obrigação do professor. Isso é uma obrigação por lei. E não é trabalhar, e não é ler, nem trabalhar na sala de aula com uma história de índio. É trabalhar com a literatura realmente nativa. O escritor precisa ser indígena. Isso está posto lá na lei, né? Mas eu sempre falo assim, que a lei ela só vai dar certo se ler as nossas obras, porque antes de existir a lei, os não indígenas escreviam sobre a gente, só que escreviam o pensamento deles, e daí fazia com que a sociedade imaginasse o índio do jeito que eles contam, né? Assim como aconteceu com o José de Alencar, que escreveu tantas obras famosas, mas não é a realidade do povo indígena, né? Então, nós começamos a escrever para tentar mostrar para a sociedade o que é a verdadeira história do povo indígena. Como hoje foi falado aqui no movimento das mulheres, que elas falaram, nós mulheres temos que escrever nossa história, nós mesmos, para que as pessoas entendam a nossa cultura, e não os outros para escrevendo a história e criando ficções que não é a realidade do povo indígena. Então, por isso que a literatura nativa ela tem essa missão de conscientizar a sociedade, mostrar aos professores conhecimentos novos,
Porque no Brasil, quando se fala do Guarani, por exemplo, todo mundo imagina o Guarani que o José de Alencar escreveu, né? Daí você chega na aldeia e não é como o José de Alencar escreveu. Então, vai na aldeia, conheça os indígenas, são povos diferentes, no Brasil tem várias etnias, então por isso é importante. E hoje, como a gente tem escola nas aldeias, é importante que os livros possam chegar também, porque o governo manda os livros deles, dos não indígenas. Então, manda o livro dos autores indígenas para poder incentivar outros autores indígenas dentro das aldeias a aprenderem a escrever também a história. Porque nós temos muitos escritores no Brasil, e muito índio conta a história. Então, o índio que conta a história já é um escritor. Ele só precisa de apoio para escrever o seu livro, porque história ele já tem. Verdade. Olívio, na apresentação do seu livro, né, Literatura Nativa em Família, foi publicado ano passado, né? Esse livro é Literatura Nativa. Foi publicado Literatura Nativa em Família é o primeiro livro do Brasil que uma família indígena publica. Porque eu resolvi escrever na minha casa, todo mundo é escritor, né? Até o meu cachorro, porque eu escrevi um livro chamado Yarandu Contalante, eu escrevi história sobre ele, né? Então ele também é escritor. Eu peguei a história dele. Então, minhas crianças, desde pequeno, eu contava história para eles. Daí, como tem escola na aldeia, daí eles aprenderam a ler meus livros. E daí, de repente, eles começaram a escrever, começaram cedo, né? Inclusive, aquele Tumirim, que é minha filha, ela lançou um livro com 9 anos, chamado A Índia Voadora. E hoje ela cresceu, é professora da aldeia. Depois, quando foi ver o meu outro filho, tinha 10 anos, 11 anos, quase 11 anos, e o meu outro filho, chamado Verati Guacamirim, também começaram a escrever com 9 anos. Daí, de repente, eles lançaram o livro. Então, você vê, com 9 anos, o outro com 11. E daí, deu continuidade. Daí, surgiu o meu outro filho, que é o Camirim, também começou a escrever aos 14 anos. Daí, por isso, eu peguei essa historinha deles e lancei um livro em família, né? Então, é muito bom a gente ver os filhos da gente escrevendo também, né? E, inclusive, os meus filhos... eu achei muito lindo isso. Um dos meus filhos, que é escritor, o Brasil todo conhece, né? Por onde eu vou, todo mundo pergunta. Nossa, quando descobre que eu sou pai dele, eu fico até emocionada. Nossa, mas eu acompanho ele, que o meu filho, um deles, é o cantor de rap. Ele canta rap em Guarani e canta as músicas Guarani que ele compõe também, né? E ele ficou famoso em 2014, porque ele fez parte da abertura da Copa, né? Ele é aquele garotinho de 13 anos que soltou a faixa no campo em 2014, em Itaquerão, pedindo demarcação já, que espalhou no mundo todo, né? E daí ele ficou famoso. E daí, de repente, ele resolveu, aos 13 anos, começar a cantar rap, para poder falar sobre a demarcação. E daí foi ficando conhecido, depois ele gravou música com vários cantores do Brasil, inclusive o primeiro foi o Criolo, depois ele gravou agora com o DJ Alok, uma música que está para ser lançada, né? Uma música muito boa, um rap em Guarani. Inclusive, ele foi cantar uns 4 meses atrás nos Estados Unidos com o Alok e outros indígenas da Amazônia, né? Então, está indo bem, está indo bem. Graças a Deus. É assim, eu fiquei apaixonada, né, por essa obra sua, né? Recebi essa semana, mas é um livro gostoso que a gente senta e quer ler. E como como é dito na introdução do livro, parece que a gente escuta a Maria Querechu, sua esposa, né? É como se a gente estivesse sentado ouvindo vocês, não só ela, né? Mas a família toda, contando as histórias de vida de vocês, né? As lendas da aldeia, né? E até mesmo de vocês, essas vivências, né? Então é um livro assim, muito gostoso e eu acho que prático, né? Para nós, professores, trabalharmos também em sala de aula com os nossos alunos, né? Porque o que me encantou é que a gente não tem apenas uma história, a gente tem as vozes de todos vocês e a gente percebe, né, a linguagem de cada um, né? Porque você você percebe que é você realmente que está escrevendo, mas a gente tem o tom mais feminino na escrita,
né, da sua menina. Então, a gente vai tendo percebendo, né, que realmente são as pessoas, é o jeito de cada um dizer, de cada um trazer a sua história, mas que compõe uma única obra, né? E essa unidade, respeitando a individualidade, é o que me encantou nessa escrita sua, viu? Feliz porque nessa obra. cada vez que um professor pega uma obra da gente e elogia, é sinal que a matéria nossa, que foi escrita, está sendo valorizada mesmo, né? Porque tem que chegar na das crianças, porque as crianças do Brasil, eles têm medo da gente, é uma coisa assustadora. Por que eles têm medo da gente? A gente não come ninguém, como diz as histórias aí, né? O índio come gente. Então, a criança, desde pequena, ela escuta uma história dessa, não tem medo. Quando eu morava lá no Curitiba, a gente recebia muitas escolas de São Paulo, era difícil, você tem que preparar as crianças, porque eles já chegam com medo da gente. Então, por quê? Porque as histórias sempre falavam mal da gente. Porque, por exemplo, os bandeirantes viviam caçando nossos parentes naquela época. E daí, quando havia outros povos que enfrentavam os bandeirantes, quando eles chegavam nas vilas, eles falavam, aquele povo lá é selvagem, aquele lá é perigoso. Então, o perigoso era o bandeirante, que vinha para matar. E daí, de repente, quem recebe a má fama é o índio. E daí, nas escolas, nós começamos a escrever. Então, por isso que a criança no Brasil tem medo do índio. Outra coisa que eles têm medo da gente é quando chega na aldeia, eles perguntam se tem pajé, né? Daí eles ficam assim com medo. Né? Às vezes não faz feitiço para a gente. Então, tudo isso são histórias que vão colocando desde o passado e nós, através da nossa literatura, a gente vai tentando mudar para explicar. Então, a Lei 11.645, ela só tem valor no dia que eles entenderem a nossa história, porque se continuar mentindo para as crianças, a lei não tem valor, como aconteceu a vida toda escrevendo e os professores lendo e falando aquilo que não é verdade. Sim, por isso, né, esse cuidado que a gente precisa ter com a literatura indígena, de fato, né? Não é uma história de um branco, de um colonizador falando sobre o indígena. Nós precisamos trazer as histórias à tona, essas histórias dos indígenas, né? E as suas, né? Me chamou a atenção, né? O pesquisar sobre você, né? Dar uma lida sobre a sua história. E também, quando eu recebi a sua obra, para que as pessoas entendam, o indígena não é só um povo, né, em si, mas ele é também um núcleo menor, ele é família, né? Eu fiquei assim, achei muito bacana, comentei até com meu filho, nossa, que pai que é encantado com o trabalho dos filhos, né? Eu falei, o Olívio mandou mais um vídeo do filho dele, né, que você mandou do seu filho, sua menina, que o Alok doou para eles, né, o projeto do Alok doou para vocês a câmera, os materiais, para que ele fizesse as gravações na própria aldeia, né, ali, pudesse produzir os seus vídeos, né. E ali estão os seus filhos, ali está sua neta, eu acho, seu neto, né, tem uma criança que agora minha mente não me recordo direitinho. Então você faz todo esse trabalho. E não é um pai que quer propagar apenas os seus escritos. Você também traz à tona o tempo todo a escrita dos seus filhos, né? A voz deles. Né? Então, você foi a voz primeira, e é isso que a gente, como no Prof. Skillay, né, diz muito, é dessa pessoa que incentiva a leitura. Você não aprendeu a ler e não estudou apenas para si, né? Você também trouxe a sua família junto nesse processo de educação e de também promoção da cultura através do ato de escrita, né? Do se dar a ler, do se dar a ver, né? E de se fortalecer com a palavra, com essa palavra que perdura por muito tempo, que é a palavra escrita, né? Porque as tradições orais, você pode ter modificações, né? Oscilações no que se conta em uma história. A gente aumenta alguma coisa, tira, resume às vezes, mas quando você escreve,
aquela história vai ser contada do jeito que você escreveu, né? Inclusive, eu sempre falo assim, que a gente que é escritor, a gente tem outros escritores que são os concorrentes, que existe aquela coisa, eu tenho que divulgar meu livro, o outro divulga o dele, então a gente existe os concorrentes, né? E o meu concorrente maior, que ultrapassou eu, é o meu próprio filho, né? Eu sou o incentivador que divulgo ele, né? Então eu fico torcendo para que ele ultrapasse eu cada vez mais, né? Inclusive o livro dele, chamado Kunumim Guarani, é um livro que está fazendo muito sucesso no Brasil, né? Ele publicou na editora Panda Books, eu também lancei na Panda Books, mas a gente acompanha o trabalho, e quanto mais vai divulgando, mais vai crescendo o trabalho dele. E eu sou divulgador da obra dele, porque o meu maior concorrente é meu próprio filho. E fico feliz quando ele ultrapassa eu, cada vez mais, né? Que bom. Né? Isso é um legado legal para gente, né? Porque você percebe que você conseguiu ser uma influência positiva para o seu filho, né? E um outro mito, né, que as pessoas têm muito é de achar que o indígena não estuda, que o indígena fica só ali na aldeia, que vive apenas da cultura familiar, né, da agricultura familiar ali, de subsistência. Mas conta um pouco disso para a gente, fala aí um pouco sobre isso. Porque quando se fala em escola no Brasil, educação, os primeiros alunos do Brasil foram os indígenas, não foram os brancos. Porque naquela época, quando a Igreja Católica, os missionários, os jesuítas vieram para o Brasil, os bandeirantes não queriam estudar, eles queriam destruir a floresta, eles queriam terra, eles queriam mata. Então eles matavam os povos indígenas e iam expulsando para cada lado. Daí a Igreja Católica criou a missão, onde eles criaram no Rio Grande do Sul a missão, onde eles levavam os índios para ficar lá dentro para os bandeirantes não matar. Havia um acordo. E daí o que acontece? Daí surge a educação dos jesuítas, onde os primeiros alunos do Brasil estudarem, não foram os brancos, eram os indígenas. Então os indígenas começaram a aprender a ler e escrever. E daí, veja só o que vai acontecer. Daí as missões no Rio Grande do Sul foram atacadas. Aí os indígenas foram obrigados a fugir tudo para a floresta de novo, e aí parou-se a escola no Brasil, e daí surgiu a escola dos brancos depois mais para frente. Então os primeiros alunos foram nós, indígenas. Só que daí, com o passar do tempo, o indígena não quis estudar mais, porque tinha aquela visão assim, por que a gente vai estudar se os brancos vão matar a gente? Então não tinha sentido. Daí, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que os brancos ficaram mais civilizados. Eles achavam que nós é que estamos ficando civilizados. Não é nós, era o branco. E daí eles começaram a parar de matar o índio, porque começou a surgir lei. Porque hoje, quando você mata o índio, você vai preso também. E na época dos bandeirantes, ganhavam para matar índio. E hoje é o contrário. Se matar um índio, vai preso também. Porque existe a lei tanto para o índio quanto pelo branco, né? E daí a coisa começou a melhorar no Brasil. Aí começou a surgir as lutas dos povos indígenas reivindicando escola nas aldeias. E hoje nós temos pontos do Brasil. Porque daí você tem a escola para as crianças lerem e nas aldeias que falam a língua, os professores são os próprios indígenas para poder falar na língua com crianças, para não perder a cultura, né? Então, o indígena está estudando nessa aldeia. Só que daí a gente recebe outro preconceito, porque daí quando o índio vai chegar a fazer uma faculdade, os brancos já começam a criticar também. Mas o índio não pode estudar, que o índio é do mato, da floresta. Então, eles têm essa visão. Então, hoje você fala que o índio não é mais índio porque ele está estudando, né? Então, está cheio de indígenas no Brasil fazendo universidade, mestrado, doutorado, e também vários indígenas escritores. Eu também sofri preconceito, porque eles falavam assim, mas como que ele é escritor? Como que ele já publicou livro? Eu que sou branco nunca publiquei um livro. Também, quando eu estudava na USP, os outros falavam assim, nossa, mas como que ele conseguiu entrar na USP? Eu, que já tentei estudar várias vezes no vestibular, não consegui passar, como que ele conseguiu entrar, né? Então, tudo isso é preconceito. Então, a gente vive de preconceito no Brasil, né? E mesmo falando que o Brasil não tem preconceito, né? Mas tem. Tem. Na verdade, o Brasil não só tem preconceito, né? Como você falou, né? Aqui na nossa região, nós tivemos uma das maiores chacinas, né, de indígenas, né? Porque São Mateus, onde eu moro aqui, é uma região que seria uma região de nativos indígenas, né? Totalmente habitada e povoada por indígenas.
mas a história nos conta as histórias, né, que houve a chacina, uma chacina horrorosa, né, na nossa região, inclusive também no Vale, aqui em Linhares, na cidade muito próxima, né, no Rio Doce. Nós tínhamos alguns indígenas que eram antropofágicos, né, que comiam carne humana, né, mas a gente sabe dessa história, né, ela é contada apenas pelo branco. E aí a gente tem também uma chacina que houve aqui também em Linhares, né? Os povos indígenas dessa região acabaram sumindo. É tanto que aqui em São Mateus a gente tem, agora de 2018 para cá, que começou a ter a escavação arqueológica do sítio dos indígenas, né? A mapear onde havia os indígenas aqui na cidade, e que a universidade começou a se interessar e a estudar sobre a cultura indígena, né? Então, é muito difícil, porque a gente vive em um local onde nós temos as nossas praias, né, os nossos bairros. Eu, por exemplo, moro no bairro Sernambi, é um nome indígena. Eu estava hoje de manhã ajudando, né, no projeto Melro e junto com os escoteiros aqui da cidade, a fazer a limpeza da praia de Guriri, que também é um nome indígena. Então, a nossa cidade, Olívia, ela é recheada. Eu falo assim, usando, né, um sentido figurado da palavra, ela tem muitos locais e muitas coisas com nomes indígenas, mas que as pessoas não sabem o que significa. De onde eu vou te falar porque o Brasil está cheio de nome? nomes indígenas. Então, todo lugar, principalmente você vai em São Paulo, por exemplo, todo canto você vai é nome de bairro, é nome de rua, é nome de cidade. Eu vou te contar o segredo, porque que as pessoas ficam pensando assim, nossa, que as pessoas valorizam o nome indígena, então por isso que tem esses nomes, né? Mas não é por causa da valorização, não. É que em 1700, a população brasileira falava Nhengatu, que é o tupi antigo. O português foi esquecido. Então, quem falava português em 1700 no Brasil era a população, né, dominante, que eram os portugueses mesmo, eles falavam português. A população brasileira não falava mais português, falava Nhengatu. Então, os bandeirantes, quando eles iam matar os indígenas, eles não falavam em português, eles falavam em Nhengatu, porque eles não sabiam falar português. Então, por onde eles iam passando, eles iam dando nome. Cidades que iam sendo construídas, daí dava o nome daquela cidade, o nome indígena. Então, você vê tudo no nome indígena, bairro, é porque eles iam dando o nome que era a língua que eles falavam. Então, quando os bandeirantes matavam os povos indígenas, eles cortavam a orelha para levar, na época no Império, e daí eles falavam com alguém em português, e daí o português traduzia para os dominantes na língua, o que eles estão falando em Nhengatu, porque eles não falavam português. Daí o Marquês de Pombal ficou revoltado, porque a população brasileira não falava mais português. Daí ele chegou e falou, não, a partir de agora, vocês vão ter que falar português. E aí expulsou o jesuíta e falou, a partir de agora, vocês aqui no Brasil têm que falar português. E daí ninguém mais falava em Nhengatu. Porque se falassem em Nhengatu, eles cortavam a língua. E daí todo mundo ficou quieto. Daí foi passando o seu tempo e a população perdeu o Nhengatu e ficou falando português. Então, por isso que no Brasil é o único país da América que fala português e não fala a língua indígena. Porque se a gente vai na Colômbia, na Bolívia, você tem a população indígena tambem com seu idioma respeitado, né? Os nativos. E aqui Então, no Brasil a gente não tem essa pluralidade de idiomas ensinados na escola. Se você for no Paraguai, os indígenas falam Guarani. E o povo da cidade também fala Guarani. E a segunda língua é o espanhol. No Brasil é o contrário. É só o português. Sim. Mas daí os nomes é tudo nome indígena. O nome da cidade, do bairro, o nome da rua. O livro espanta, né? É a questão. E me espanta também no nosso país é a questão de que só se fala o português e a outra língua que se ensina na escola não se ensina, né? Nós saímos do ensino fundamental, se diz que tem aula de inglês, mas a gente não tem, não tem inglês, de fato. Né? A gente não aprende a dizer inglês. Tem a Fabi Barreiros, eu não sei se é menina ou menino, Fabi Barreiros, dizendo assim, moro no Vale Paraíba
minha história é semelhante em relação aos indígenas, né? E a Carla Borges é de Ipirá, na Bahia, né? Falando também locais com nomes indígenas, né? E, então, assim, mas aqui no São Mateus a gente teve a Batalha do Cricaré, né? Justamente por uma questão histórica, né? Os índios tiveram uma história de proeminência e de eficazes, né? No processo de defesa da terra, né? Do seu espaço geográfico, que foi invadido por nós portugueses. Eu digo por nós porque eu também tenho essa descendência espanhola, né? Hispânica e portuguesa na minha família. Então, foi assim, esse processo de invasão, né? Os indígenas resistiram, acabaram nesse processo de resistência vitimando alguém importante da corte, e eles vieram de forma cruel na nossa região, e houve a Batalha do Cricaré, né? Do Quiricaré, que é do nosso rio aqui, né? Que se transformou em sangue, né? Uma história muito triste, e que traz esse processo de resistência, né, da cultura indígena, de tentar viver e sobreviver em um país que era seu, né? Vocês tentam lutar por uma terra que é de vocês. Na verdade, não precisava ter luta, né? É uma questão de reconhecimento. Eu acho até, assim, uma questão... Eu vou usar um termo que talvez não seja correto, né? Me desculpem as autoridades, mas eu acho de uma ignorância terrível o governo dizer que ele tem terra. O governo não tem terra. A terra que não tem nome de branco é a terra que já é do índio. Então, ele faz reforma agrária, né? Doando terras que não lhe pertencem, que, na verdade, é de propriedade de quem sempre esteve aqui conosco, né? Quem já estava aqui primeiro, que são os povos indígenas. Então, é como você diz, né? Aos poucos, nós brancos vamos sendo nos civilizando, né? O ato de ler, né? O ato de ler, de estudar a história, né? A importância da disciplina de história, a importância do estudo de filosofia. Eu achei muito bacana você ter feito filosofia, né? Como é importante o estudo de sociologia também. São disciplinas, né, que o governo tentou tirar da grade curricular, mas são disciplinas que nos conscientizam, que nos trazem leituras, nos remetem a leituras que nos fazem perceber a desumanidade que se cometeu com o povo indígena brasileiro, né? Mas que bom que vocês se organizam e que há pessoas como você, né, com essa força, com essa garra de se esforçar por manter a sua cultura e a sua tradição através da escrita, né? Eternizar isso através da escrita. Por exemplo, os povos aqui da minha região, a gente não tem escritos indígenas, né? Até o momento a gente não tem nenhum escrito, né? Apenas utensílios, né? Foram encontrados, né? Mas infelizmente a gente tem esse trabalho. A Carla, só um pouquinho, que a Carla disse que ela está concluindo. Isso, a Carla está concluindo o mestrado profissional em letras na UNEB, campus, e minha dissertação é o trabalho com a narrativa indígena de autoria feminina. Então, minha mulher, ela é escritora, procura ela aqui, se você não me falar dela, eu vou lá em Brasília, lá em cobrar. A minha... Isso. O Olívio até me disse, Carla, que ele já esteve aqui no Espírito Santo, né, Olívio? Acho que é o ETF, dando palestra. Né? Eu tive no encontro. UFES, é a Universidade Federal. Sobre a questão dos povos negros, e eu fui convidado para falar sobre a questão indígena. Né? Então, eu estive aí. Foi uma vez só. Mas fico feliz aí que a Carla está escrevendo, mas daí qualquer coisa, ela pode procurar eu aqui, que pode falar com a minha esposa, que ela também é escritora. Ela vai lançar um livro agora comigo, chamado Coronavírus na Aldeia, que é um livro que ela fala sobre o Covid, quando ela teve, né?
e ela vai lançar um livro agora chamado A Marcha das Mulheres Indígenas, que foi o movimento lá em Brasília, que ela teve lá em Brasília em 2021, onde teve aquelas grandes manifestações. Ela foi aquela índia que passou na televisão, que ela levou tiro da polícia, né, que ela desmaiou, e os caras deram tiro nas costas dela e ela caiu desmaiada, né? Mas depois a Carla entrou em contato comigo aí, hein? Nós temos muito que conversar, hein? Aí, Carla, tem um. E outra coisa, Carla, vale a pena para você falar da mulher. Eu acho que é interessante você conhecer a família dessa mulher, né? E a força das histórias dessa mulher nas narrativas da família, né? Essa obra super indico, né? É uma obra que eu quero trabalhar esse ano com os meus estudantes, né, com os meus alunos no ensino fundamental, porque além de professora, eu também sou pedagoga, né? Então, eu tenho dupla jornada de trabalho. É uma obra que eu quero trabalhar nas duas escolas, porque vale a pena a gente conhecer e trazer à tona, né, esse processo de que o índio também tem a sua história de família, né? Ele tem a sua luta menor, né? Tem a luta maior, mas ele também tem a sua luta menor, tá? Então, é algo que a gente precisa ver. Outro livro que eu achei assim, que eu fiquei encantada, né? Foi uma sugestão sua para enviar para mim, foi o Saci Verdadeiro. Ai, gente, eu sempre li a história do Saci, né? Sobre a visão branca, né? Colonizada aqui da gente, né? E colocando o Saci como um menino negro, né? Aí, Olívio, conta a história. Gente, eu só vou falar assim, deixa ele contar a história, que eu acho que ele vai contar com de forma mais interessante para vocês, né? Mas olha que livro extremamente colorido, todo em quadrinhos, né? Em quadros, é uma literatura, assim, muito bonita, tá? E vale a pena você adquirir, né? Tem esse curumim indagador, né? Que faz muitas perguntas. Eu acho que essa é a vantagem de quem estuda filosofia, né? Quem realmente de fazer uma escrita, não uma escrita com afirmativas, mas uma escrita que transpassa o ato de escrever as indagações. E você faz isso muito bem, Olívio. Gratidão por esse jeito de escrever, que não é uma afirmativa, mas surge a partir, as suas histórias surgem a partir de indagações, né? A primeira história sua desse livro, né, é de um menino que indaga muito, né? Um curumim que ele é perguntador. Quando a gente busca um outro livro seu também, tá? Essa mesma questão. São as perguntas que movem o mundo. Tem um jargão aí, né, da GNT que fala, né, que as perguntas movem o mundo. Mas é algo também que a gente aprende no estudo de filosofia. Olívio, conta aí pra gente sobre essa história do Saci Verdadeiro. Nós precisamos aprender sobre ela. Na verdade, na época da escravidão, os negros eles fizeram um jeito de vingar o senhor de engenho. Então, o que eles faziam? Eles arrebentavam as coisas à noite, amarravam rabo de cavalo. Eles faziam um monte de coisa para vingar o senhor de engenho. Só que o senhor de engenho, eles não saíam para fora, porque eles sabiam que era perigoso para eles. Né? Eles iam encontrar um negro e ele podia vingar. Então, o que acontecia? O senhor de engenho deixava para outro dia, quando estivesse claro. Quando estava claro, daí ele pegava os capitães dele e ia lá para castigar os negros. E os negros falavam que não era eles que fizeram aquilo. Quem fez aquilo foi um neguinho com uma perna, que é uma cana. E daí eles falavam que ele é bagunceiro, que ele faz coisa, isso, mas era eles mesmo que estavam fazendo. Só que daí eles pegaram um nome indígena que chama Jati Jaterê, que é uma entidade guarani que é o protetor da floresta. E nisso, com esse Jati Jaterê, e jogou o nome para cá, no neguinho de uma perna. Só que daí ele chama de Jati Jaterê. E as pessoas foram para o Jati pronunciar o Saci. E no lugar de falar de Jaterê, pronunciaram Pererê. Que Pererê, em Guarani, é um palavrão, né? Então, por isso que no meu livro está escrito só o Saci verdadeiro, mas não está escrito o Saci Pererê verdadeiro. Porque senão os Guarani vão ficar bravos, né? Porque estou escrevendo um palavrão, né?
Então, o Jati Jaterê é o protetor da floresta, né? E o Saci Pererê, essa palavra se tornou errada, transformou. E o Pererê tem no Guarani, como eu falei, né? Pererê em Guarani quer dizer peidorreiro, entendeu? Porque todo mundo peida, né? Então é uma palavra feia falar isso, entendeu? Então, por isso, nos meus livros, não tem, foi crescendo, espalhando, aproveitou o momento e escreveu o livro O Saci, né? Mas a história verdadeira é que nós temos dois personagens, o Neguinho de uma Perna, que é da crença africana, e o Jati Jaterê, que é o personagem do Brasil, que é protetor da floresta. Se você for no Paraguai, lá eles falam Guarani. Então, se você falar para eles Jati Jaterê, eles vão contar todas as histórias comuns lá, entendeu? Mas a história do Neguinho de uma Perna, ela não tem, porque ela é aqui do Brasil só. E o Jati Jaterê, não, o Jati Jaterê tem em todos os países onde fala Guarani, porque é uma palavra Guarani, Jati Jaterê, que é o protetor da floresta. Uhum. Então, entendi. Entendi. O que você me diz sobre o Curupira? Então, Curupira também... Que é aquele... Curupira também é outra... Que tem os pés Curupira virados. também é outra entidade. Então, são espíritos da floresta, porque nós, indígenas, a gente tem muita crença em protetores, você entendeu? Protetores de floresta, tem várias formas. Tem o Curupira, Pita do Jovaivaé, né? Em Guarani, que Curupira é mais Tupi. E daí você tem o Curupira, você tem o Piragui, por exemplo, seria a sereia do mar. Então a gente tem protetores em todo canto, né? Tem o Guarari, que é o Sol, que é o nosso Deus, Sol. Depois tem o Jati, o Lua. Então a gente tem tudo assim, são entidades protetoras do planeta Terra. Então a gente tem tudo. Só que daí as pessoas, hoje em dia, eles têm aquele costume de falar assim, que isso é mito. Não, não é mito. Para nós, é as nossas crenças, que a gente acredita, entendeu? Então, quando a gente vai pintar no cachumbo à noite, a gente contempla Guaraí, que é o Sol. E o Sol é um Deus, que foi criado pelo Deus maior. Então, por isso que a gente respeita o Sol, a Lua, as estrelas, a Terra, as árvores, que todas elas são superiores a nós. Já no pensamento branco, nós somos superior à natureza. E para nós indígenas, não, a natureza é superior a nós. É superior. Legal. A Fabiana está falando uma coisa aqui que eu queria dizer para você, né? Falei, gente, eu cresci a vida inteira ouvindo palavrão na sala de aula. Sim, Tererê, então... Ouvindo palavrão e falando palavrão também com os meus alunos. Então, quando a gente diz, né, pronuncia o outro nome do Saci, né? Que é o outro apelido que se dá a ele, na verdade, não é o Jaci, né? Se você vai falar, é um palavrão. Se você falar pererê, se você for numa aldeia Guarani, então você fala lá para pererês, vão levar um susto. Pô, como estou falando de palavrão assim, né? Então eles vão se assustar. Então, é uma palavra Guarani que é raro na hora de pronunciar Jaterê, pronunciar ao contrário. Então, quem fala pererê está falando palavrão. Então é Jaterê. Mas, olha, como esse processo, né, é o que eu te disse há pouco, né? A questão da oralidade, como a oralidade deturpou algumas coisas, né? Transformou, né, as entidades, né, que o indígena acredita e que faz parte da sua religiosidade como mito, né? E isso por conta dessa oralidade deturpada também. Agora, mais uma que a gente não sabia, né? Eu, por exemplo, não sabia. Olha só, gente, estou aos 46 anos de idade, aprendendo que eu dei aula errado e falei palavrão na sala de aula e correndo o risco de, se fosse visitar uma aldeia, pronunciar um palavrão, né? Ser desagradável com as pessoas, né? Que é palavrão também, só que as pessoas não sabem, né? Não vou nem ficar falando, senão... Tem mais alguma que você contar pra gente? Não é que, por exemplo,
No Brasil, é a poluição aqui. Deixa eu arrumar aqui, senão... Opa. No Brasil, tem um costume de criar palavras indígenas que se tornar vira gíria, né? Por exemplo, no Brasil, o povo tem o costume de falar popó, que virou um apelido, né? Que no Brasil as pessoas colocam apelido de pessoas, por exemplo, popó. Popó quer dizer borboleta, né? Depois tem uma palavra que os índios guaranis se assustam muito, que às vezes as pessoas vão na aldeia e começam a perguntar, né? E vão falando palavras assim sem querer, né? Então, por exemplo, quando as pessoas chegam na aldeia, eles falam assim, ó, os índios, né? Ah, vocês têm costume de tapear os outros também? Que é uma palavra que está no Brasil todo. Já viu se falar essa palavra, né? Tapear? Que eles pegaram isso, eles pegam Sim, aquela palavra tapear. indígena e transformam em uma outra para poder gerar uma gíria. Então, eles têm costume de falar assim, ó, ah, vocês têm costume de tapear os outros? Tapear, eu vou falar o que tapear é o órgão feminino da mulher. Ó, É o órgão. Então, gente. quando você chega... E as índias Fica até levam um susto, entendeu? Uma vez eu estava lá em São Paulo, na aldeia, e nós estávamos com um cara da Eletropaulo que estava arrumando, e tem umas mulheres indígenas acompanhando nós lá pela mata, né? Daí o cara chegou e falou assim, ah, vocês têm costume de tapear os outros? Daí ainda as índias se assustaram, falou, ué, como que eles sabem essa palavra? Né? Daí eu expliquei para eles, não, é que os brancos têm costume de pegar a palavra indígena e jogar em outra forma, e daí vira gíria, né? E essa palavra é Guarani. Então, tapear é o órgão da mulher. Então, por isso que não pode, tem que aprender para não falar mais. Uhum. Nossa, Carla, realmente nós precisamos de currículos decoloniais. A gente precisa desse currículo, desse conhecimento, Olívio. Eu penso que você é uma outra obra para você poder escrever, pesquisar, né, e trazer para a gente essas narrativas, porque nós, né, brancos colonizadores, né, e que ainda nos acreditamos donos de alguma coisa, né, o estudo faz a gente ver que a gente não é dono de nada. Mas há quem ache, enfim. Mas os que ensinam, que montam o currículo, né, inclusive a gente teve recentemente a renovação da Base Curricular Nacional, e em momento algum nós tivemos a inserção, né, não tem um tópico para se trabalhar, essas palavras de origem indígena, né, esses termos, né, essas coisas. Eu penso que é uma obra para você pensar aí em família, sentar com esse grupo que você tem maravilhoso em casa e fazer esse registro, né, dessas palavras, trazer esses sinônimos, né, do que realmente significa, né? Porque a gente fica usando de forma equivocada, né? Mas são coisas que a gente precisa aprender, né? Eu hoje aqui estou tendo uma aula maravilhosa com você. Ontem foi o Darcy, né? O Darcy falou assim, Adriana, foi uma aula gostosa. O Olívio tinha que ser professor mesmo. Né? E aqui estamos nós, né? Hoje também aprendendo com você, conhecendo um pouco mais da sua cultura, da nossa cultura nativa, né? Mas fala aí outra coisa, antes que eu esqueça, né? A questão da cultura nativa, né? Que você tem como a gente colocou, literatura indígena. Você falou, Adriana, coloca literatura nativa. E aí eu falei, Olívio, na lei não está escrito nativo, né? Como é que é essa luta sua por tornar, sair esse nome indígena para que se torne um nome nativa? Diz pra gente o porquê. Quais são as suas reflexões para isso, por favor? Eu estava a falar literatura indígena, e eu também, na época, comecei a falar literatura indígena também, na época, nos anos passados, e daí tudo bem, daí foi passando o seu tempo, e eu, como eu lia muitas obras de pessoas que escrevem sobre os povos indígenas, eu ficava analisando, às vezes, muitos erros, muitas coisas que acontecem nos livros, e eu ficava olhando, nossa, que essa literatura indígena
É engraçado, porque daí eu li o José de Alencar e eu ficava meditando essa literatura indígena, que a gente lê essas obras, e daí eu pensei bem, falei assim, nossa, mas nós somos um povo que se nós somos nativo, nascido aqui, uma cultura própria, então a nossa literatura tem que ser nativa também, entendeu? Porque o índio não é nativo, a língua é nativa, o pensamento é nativo, por quê? Porque quando você escreve um pensamento, quando a gente escreve um livro, cada índio é de um povo. Então, quando ele escreve diferente dessa literatura indígena. Ele tem que escrever diferente. Não cometer o mesmo erro como José de Alencar fez. Porque aquela literatura indígena trouxe preconceito. E nós temos que escrever uma literatura nativa para conscientizar as pessoas, para mudar o pensamento. Então, isso que é a diferença que eu falo sempre literatura nativa, é para mostrar que nós, indígenas, por exemplo, os meus filhos, eles começaram a escrever pequeno, com 9 anos, 9, 10 anos, e estão escrevendo até hoje. Só que quando eles vão escrever, eles escrevem seguindo a cabeça guarani, não é o pensamento do Ocidente. Então, a ideia, quando ele está ali no mato, tem a cultura já. Tudo para nós vem a cultura. Então, quando você vai escrever, você escreve seguindo o pensamento guarani, ou caingando, caiapó, ticuna. Então, cada indígena, ele já tem o pensamento aqui na cabeça, que é a sua cultura nativa. Então, por isso a literatura nativa vai seguindo a nossa cabeça. E não pegar o pensamento dos outros. Porque o não indígena, como o José de Alencar escreveu, ele escreveu sobre o Guarani. E eu tenho certeza que ele nunca foi nem numa aldeia Guarani. Ele morava no Ceará. Agora, você imagina que em 1800 ele ia pegar um jegue e ir lá para o Rio Grande do Sul para conhecer os Guarani? Não, ele não foi. Então, ele cria uma imagem das histórias que vão se ouvindo. Então, isso é a literatura indígena. São criações que as pessoas vão escrevendo sobre indígenas. Então, essa literatura indígena, ela existe. Mas a gente tem que formar uma literatura nativa, onde nós, indígenas na aldeia, a gente vai escrever seguindo o pensamento de cada povo. Então, essa é a diferença para mim. Mesmo sabendo que alguns me criticam por eu falar assim, mas quando eu tenho a oportunidade de falar, eu explico. Daí as pessoas entendem o que eu estou falando. É por isso que eu perguntei, né? Então, eu não posso esquecer até anotei aqui, falei, gente, não pode esquecer. Não vai escrever que é literatura nativa. Deixa eles continuar ali como literatura indígena. Mas nós, indígenas, temos que pensar. Quando eu dou palestra, os indígenas escutam também, eles começam a falar literatura nativa, por quê? Porque eles sabem que ele é nativo daqui do Brasil, ele é nativo do Paraná, ele é nativo dessa aldeia, tem uma língua, tem uma religião. Então, o pensamento indígena é diferente. Porque as pessoas não entendem a gente. Porque quando as pessoas vão na aldeia, ele vê um Guarani, eles veem as coisas tudo diferentes, mas ele acha que é uma coisa assustadora. Nossa, mas é a cabeça do Guarani, porque o Guarani não é desse jeito. Então, como o branco pensa. Porque o branco queria que nós fôssemos igual ele. E nós não queremos. E também não queremos que o branco seja igual a nós. Entendeu? Entendi. Um outro ponto, né, que eu queria colocar, a Fabiana está dizendo ali, né, que o sonho dela é ter um currículo de biologia que trabalhe com a visão indígena sobre a natureza, né? Sobre a natureza, sobre os espaços, né? Essa visão indígena. Eu penso que os indígenas brasileiros, eles têm muito por escrever, têm muito por contar, né? Porque, como eu te disse no início, né, a gente vive da história do colonizador, por isso que as meninas colocando aqui, né, a questão da literatura decolonial, a gente precisa buscar, né, um ensino, né, um currículo que seja realmente decolonial, que traga as especificidades, principalmente dos nativos brasileiros, indígenas, né? Principalmente porque a gente ainda tem, assim, o africano, ele ainda tem um espaço maior do que o indígena na escola, no currículo escolar, infelizmente, né? Eu digo isso porque eu sou professora, sou pedagoga, né, da rede, então a gente tem, aqui em São Mateus, por exemplo, a gente é conhecido, nós somos conhecidos pela cultura afro-brasileira, né, pela cultura afro. E, na verdade, nossa origem não é afro, né? Nossa origem é indígena.
Então, a gente tem uns desvios históricos, né, nesse processo de escrita, que precisa ser, ao longo dos anos, aí precisa vir a ser corrigido, né, uma história que precisa realmente ser contada e fazer parte do currículo de fato, né, os nossos estudantes precisam aprender. Pois eu cresci falando palavrões e não sabia. Né, que eram palavras ofensivas, né, que não eram palavras legais de se dizer em público. Olívio, nossa live, infelizmente, é só de 1 hora, né, de duração, e a gente está já em cima do horário aqui. Tem uma outra história, um outro livro seu, eu sei que você tem mais de 20 obras, né? E aí hoje eu trouxe, né, um pouco dessas duas obras que você encaminhou para mim, né? Você está com essas duas obras, daí vocês que acompanham ao vivo aqui, e depois quem for assistir também, não sei se vai ficar no YouTube ou na internet, não sei, mas daí procurar minhas outras obras, porque eu tenho vários livros, né? Não muito, né? 24 só que eu tenho, mas daí eu tenho um livro que eu gosto muito, todos os livros meus são bons, assim, eu gosto, tudo que eu escrevo me deixa feliz. Então eu espero que vocês também ficam felizes com as minhas obras, né? Então são vários livros que dá para ser lido. Um livro muito bom chamado A Mulher que Virou o Tal, né? Que é muito bom esse livro, que eu gosto muito. E o livro O Presente de Jati de Aterê também, que os dois são da editora Pandabu, junto com esse Desafio Verdadeiro. E tem um livro que eu indico muito, que tem esse da literatura na Filho e Família. Vocês acham esse livro? E também, na editora Sintra, vocês procuram um livro que conta a história do meu filho. Eu escrevi, eu fiquei muito feliz de escrever a história sobre a vida dele, porque ele ficou famoso na época de 2014, e eu resolvi escrever para ficar registrado. Esse garoto que enganou a FIFA e ficou conhecido só por um ato pedindo demarcação, onde ele passou um sufoco danado. Ele tinha 13 anos, e nem eu sabia que ele ia fazer esse ato aí, né? Porque não deixaram eu saber, porque senão eles acharam que eu poderia não deixar, né? Que era muito perigoso. Mas ele teve a coragem de entrar nesse palco, nesse campo, e pedir demarcação já naquela época, né? E daí, por isso ele está cantando rap. Então eu resolvi escrever esse livro para contar uma história sobre a vida dele, porque ele é artista, ele é compositor, ele é cantor, ele é tradutor de livro, tem 3 livros publicados, e canta rap, e toca violino, toca violão, e é assim a vida dele. Então eu gostei de escrever para mostrar para a sociedade esse garotinho que é talentoso mesmo. Então eu fico emocionado de saber que ele tem esse dom. Ele é bem simples, né? Inclusive já foi convidado até para ir trabalhar na novela, mas ele não quis ir porque ele gosta de ficar no mato, né? Ficar lá sossegado, pescando, e sobrando um tempo para ele pescar e compor suas músicas, né? E vocês que estão acompanhando na live aí ao vivo, ou depois com os outros, quem quiser pode entrar em contato comigo, porque eu passo o contato das editoras, e vocês podem comprar direto com as editoras, e tenho certeza que vocês vão gostar da obra. E também indico, entre na internet, lá no YouTube ou no Instagram, procure O Verá, que daí vocês vão ouvir a música dele, e vocês vão ver que não estou mentindo, que a música é boa mesmo. Rap em Guarani, né? O Verá, então é O-W-E-R-A, com acento no A. O Verá, tá bom? E aí agradeço a nossa companheira aí por ter me indicado para a gente falar aqui, e espero que você continue falando das minhas obras para os alunos, cada vez mais, e incentivar outros professores. Quanto mais professor ler nossas obras, melhor o nosso povo no Brasil vai ser respeitado. Verdade. Olha, Olívio, como disse o Darcy ontem para mim, né? Te conhecer e conversar com você é aprender sempre mais, né? É um momento poético, histórico, um momento assim fantástico para mim. Eu agradeço, né? Na minha cultura, eu digo que eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Por encontrar você, né? Porque quando às vezes a gente vai fazer essas lives, né? A gente tem uma preocupação muito grande com quem a gente convida, né? Quem a gente vai trazer, porque nós precisamos trazer pessoas que realmente sejam referência no ato de leitura e de escrita. E na nossa página, né? Geralmente a gente quase não encontra homens que venham, né? Se vocês podem olhar, são poucos, geralmente. A maioria das lives que nós fizemos
desde que iniciou o canal Profisclay, né, o Instagram, essa página. Geralmente as mulheres são maioria, mas eu agradeço a Deus, né, por ter a oportunidade de conhecer você, um pai que é apaixonado pela família, que é indígena, que é brasileiro de fato, tá? E que, acima de tudo, incentivou seus filhos a ler e a escrever, né? E que tem um orgulho grande disso. Não é um pai que quer ser melhor nem maior que os filhos, mas um pai que entende que ele pode deixar o filho brilhar mais alto do que ele e que ele continua existindo no escrito do filho, no trabalho, tá? Então, assim, meus parabéns, né? Estou muito feliz pela vida e pelo universo, por poder encontrar você, né? Encontrar a sua família aí, que é uma família que faz toda a diferença, né? Porque hoje em dia tem sido muito difícil, Olívio, para nós, educadores, né? Aqui nas escolas, né, regulares, não, ter alunos leitores, quem dirá alunos escritores. E você mostra para a gente, né, que o povo indígena lê e escreve, né? Como você disse, os indígenas foram os primeiros alunos brasileiros, né? As primeiras escolas brasileiras tinham indígenas aprendendo, né? A ler, a escrever. Então, isso é uma grande satisfação. E como a Carla tem dito, né, a gente não tem livro didático trazendo a cultura indígena de fato, trazendo a verdadeira história, a versão indígena, mas com certeza as narrativas, né, que vocês escrevem nos humanizam, como disse a Carla aí, né, isso é fato. E assim, muito obrigada mesmo, em nome da equipe Profisclay. Eu deixo o meu abraço literário para você e para sua família, tá? Se sinta abraçados por nós. Eu sei que você já recebeu um pouquinho do abraço nosso aqui, né? Ontem recebendo aí o nosso colega, o professor. Isso foi muito bom. Mas eu também quero convidar o pessoal que está aqui nos acompanhando para terça-feira. Vocês também vão encontrar outra família leitora. Tá? A prof. Cláudia Oliveira, né, vai receber a própria filha, a Emanuela Gomes, né, que vai estar dialogando junto com a mãe. A filha da Cláudia é professora de nutrição, tá? E vai estar dialogando, mãe e filha, um diálogo entre famílias leitoras, tá? Entre mãe e filha, duas leitoras, e elas vão estar trazendo dicas de leituras para vocês. Se eu fosse você, eu não perderei a live de terça-feira às 20 horas, tá, gente? Então fica esse convite. Olívio, tem uma pergunta que a gente faz ao final de cada live. Você imagina que pergunta é essa? Tem uma pergunta, Olívio. Eu vou fazer para você. E o pessoal aí de casa também, tá? Se eu não souber responder. E você, já leu hoje? Você, já leu hoje? Mas eu não, hoje não. Já leu, Olívio? Eu uma palestra das mulheres indígenas na Universidade Federal do Paraná. Então eu li oralmente. Isso. Mas olha, se você não leu, ou se o pessoal também que está nos acompanhando, né, não sentou para apreciar a palavra, porque uma das coisas dos profs que leem, das profs que leem, é te incentivar a ler, sentar e ter o seu tempo de leitura, tá? Então você já tem 2 dicas de obras que eu trouxe aqui, 2 obras do Olívio, mais outras 3 que ele citou, né, aqui na nossa live. Então assista, acompanhe. E eu vou pedir licença ao Olívio, que eu vou colocar o número do seu telefone na descrição da live, para que quem queira adquirir quem queira adquirir as suas obras, para que as pessoas possam entrar em contato, tá? Então, assim, eu só tenho a agradecer, Olívio. Hoje eu tive uma aula maravilhosa
e descobrir coisas que eu preciso melhorar, né? E que bom. Eu acho que toda vez que a gente descobre que a gente precisa melhorar um pouco mais, valeu a pena. Então, foi muito bom, valeu a pena. Gratidão, grande abraço literário também de novo aí para vocês. Tá. Nos vemos em breve, se Deus quiser. E eu espero poder ir ao Rio Grande do Sul e poder fazer uma visita, né? À sua aldeia e a gente conversar um pouco mais, conhecer a sua esposa, né? E em Curitiba. Isso, Paraná. Em Curitiba, no Paraná. Isso. Né? Então, indo ao sul, né? Meu irmão mora no Rio Grande do Sul. Eu tenho um irmão no Rio Grande do Sul, não no Paraná. Tá. Mas, assim, que bom. Eu espero poder passar aí um dia e a gente poder conversar um pouco mais, conhecer a sua família, como a sua esposa, suas filhas também, né? E aprender mais com vocês, porque vale a pena. A gente vive num país tão continental, né? Mas conhece tão pouco de quem sempre esteve aqui, que é, no caso, os indígenas e você representando. Olívio, muito obrigada. Você é mais que um currículo, tá? Você é uma pessoa muito humana, muito gentil. Muito obrigada, viu? Grande, grande abraço literário aí para você e para a família. Até breve, gente. Nos vemos novamente, terça-feira. Cláudia Gomes recebendo a filha, Cláudia Oliveira, recebendo a filha, Emanuele Gomes, para falar sobre literatura entre mulheres de uma mesma família. São nossos convidados. Abraço. Até breve.